Queridos, Evangelho de João, capítulo 17. Eu convido você a fazer essa leitura comigo a partir do versículo 11. Leremos até o versículo 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém? Irmãos, por favor, podem tomar seus assentos, mantendo a sua Bíblia aberta neste capítulo, que leremos ainda outras passagens. Estamos diante, irmãos, de uma narrativa em que nos conta, em que relata, em que está registrado um momento, uma declaração pública de Jesus, o que pode ser entendido como sendo sua última declaração pública antes da crucificação, porque logo depois desse evento aqui, ele retira-se para o jardim e ali é feita a emboscada e ele é preso e ali começa toda a sequência, né, de eventos que vão culminar na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena relembrar aos nossos irmãos que crucificação é esta, irmãos, que não era para o nosso Senhor Jesus ter passado, era para eu e você ter passado por aquela crucificação. Amém? Isso nos enche de temor e tremor quando enchemos a nossa boca, quando abrimos os nossos lábios e portamos uma Bíblia nas mãos e dizemos que somos cristãos, dizemos que somos discípulos. Quando fazemos essa afirmação, irmãos, temos que ter em mente que aquela cruz era minha, que aquela cruz era sua. Então Jesus, antes de passar por esses momentos agonizantes da crucificação, da morte e logo em seguida a ressurreição, ele fez essa que pode ser chamada assim de a última declaração pública de Jesus antes da crucificação. E interessante, irmãos, que essa declaração pública, que para nós é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, nessa oração, nessa declaração pública, ele deixou, veja bem, escuta com muita atenção, ele deixou um modelo, muito mais do que um modelo de oração. Tem gente que pode se entender assim, deixou sim também um modelo de oração, além daquela do Pai Nosso. Mas além disso, irmãos, com essa declaração pública aqui, com o teor dessa oração, conhecida hoje como oração sacerdotal, ele deixou registrado um modelo de vida. Ele deixou aqui registrado nessas palavras ensinamentos preciosos que viriam a nortear a vida dos discípulos dele aqui na terra, aqui neste mundo. Portanto, estamos diante de uma declaração, irmãos, que serve sim, que podemos tomá-la como um modelo de vida para a vida de um discípulo de Jesus neste mundo, até que o Senhor Jesus volte. Amém?
O primeiro modelo, irmãos, a primeira situação que a gente poderia frisar, que a gente poderia destacar, destacando esse aspecto de modelo de vida que o Senhor Jesus deixou registrado nessa oração, é o fato de que Jesus orava. Simples, né? Jesus orava. E isso serve como modelo de vida para os seus discípulos que vão continuar na terra. Por que Jesus fez questão de deixar registrado? Ele poderia ter deixado registrado antes da sua crucificação um discurso, quem sabe um outro sermão, a semelhança do que ele fez no Sermão da Montanha. Ele poderia ter deixado registrado um milagre, por que não? Mas antes da crucificação, Jesus deixou registrado uma oração. Isso é simbólico, é emblemático. Isso serve como modelo para a minha e para a sua vida enquanto discípulo de Jesus. Jesus deixou registrado que o discípulo dele deve ter uma vida de oração. Amém? Você e eu, enquanto seguidor de Jesus, temos esse modelo para seguir. Um modelo de uma vida de oração. Um modelo de uma vida de comunhão com o Pai. Interessante que esse é um modelo atemporal. É um modelo que serve para todas as épocas. Não foi apenas para os discípulos, para o qual ele estava intercedendo, não foi para a sua igreja que logo em seguida viria a florescer a partir do Pentecoste e chegou-se até nós, mas foi um modelo e é um modelo, sobretudo, para essa época. Para a época em que precede a sua segunda vinda, para a época em que precede a sua volta a este mundo, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para si. Portanto, precisamos adotar esse modelo, precisamos enraizar isso na nossa vida, na nossa prática, modelo de vida de oração. Por isso, esse registro aqui, ele comunica isso conosco hoje. Jesus deixou esse modelo para mim, para você. Amém? Ele tinha uma vida de oração. E aí esse modelo, além de outros princípios que nós vamos observar aqui nesses versículos, e em outros versículos que veremos nesse capítulo, e em outras passagens também, são ensinamentos que vão nortear a vida do discípulo de Jesus neste mundo. Portanto, se poderíamos dar um título a essa reflexão, eu diria que poderia ser discípulos de Cristo no mundo. Discípulos de Cristo no mundo. Veja bem, irmão, por que esse título? Discípulos de Cristo no mundo. Porque ser discípulo de Jesus na igreja, num ambiente de irmãos, um ambiente religioso, pode-se dizer que é fácil. Todo mundo fala a mesma língua, não é verdade? Todo mundo fala aquele linguajar, digamos assim, evangélico. Amém, varão, a paz. E aqui é fácil ser discípulo. Você entra, está todo mundo sorrindo, né? Aquela alegria que nos caracteriza, que deve caracterizar o discípulo de Jesus. Porém, queridos, a gente vai observar nessa oração aqui, que Jesus está prestes a sair do mundo, a deixar este mundo, a pessoa física de Jesus. Ele continua presente na pessoa do Espírito Santo, e ainda assim, ele é onipotente, onipresente, onisciente, portanto, na sua onipresença, ele também continua presente, mas na pessoa do Espírito Santo, ele está aqui atuando, trabalhando, agindo, falando conosco, através das suas mais variadas maneiras, da sua multiforme graça. Então, ele deixou esse modelo para sermos discípulos no mundo. Interessante que essa palavra mundo, ela ganhou um significado tão grande nessa oração, ela foi
foi carregada de um significado tão grande nessa oração, porque ele repetiu essa palavra várias vezes nessa oração. Eu parei para ver a recorrência do uso dessa palavra somente neste capítulo, para você ver a relevância que Jesus deu ao fato de que estamos nesse ambiente, neste mundo. Se por um lado a Bíblia vai relatar de Gênesis a Apocalipse que Cristo é a pessoa central da narrativa bíblica, do plano de redenção de Deus para a humanidade, o mundo vai assumir uma espécie de palco, de terreno, de ambiente físico, de lugar onde central em toda a palavra de Deus, onde o plano de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus agindo para executar o seu plano de redenção da humanidade iria se cumprir. Portanto, Deus escolheu o mundo como terreno, como local para a execução do seu plano de redenção da humanidade. Amém, igreja? Por isso, irmão, dada essa relevância desse local, dada a relevância desse mundo, vamos assim dizer, essa palavra veio se repetir várias vezes nesse capítulo 17, e eu peço que você acompanhe comigo, por exemplo, no versículo 5, ela começa a ser citada. Veja comigo, por favor, nesse mesmo capítulo, no versículo 5, ele começa a citar esse local. Ele começa a citar essa palavra, ele começa a fazer referência ao mundo. E diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha agora no versículo 6, mais uma recorrência. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Vou ler de novo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Me deste. Eram teus, e tu modeste, e guardaram a tua palavra. Agora salta um pouquinho no versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. No versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. No versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo o odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No 15 ele continua: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. No 18, ainda vai ter mais uma ocorrência. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. No 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No 23, mais uma ocorrência: e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. E por fim, queridos, no 24, ainda diz 24 e 25.
Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então, tamanha a relevância desse cenário, tamanha a relevância desse terreno, o Senhor Jesus, em sua oração, fez várias referências a esse momento, a esse local, a esse ente. Em algumas situações, o mundo ele vai ser retratado como terreno, como local, como espaço. Em outras situações, como um ente a ser vencido. Portanto, configurando inclusive um dos inimigos que atuam para derrubar o crente, para tirar o crente da graça, né? Junto com o diabo, junto com a carne, temos o mundo atuando para derrubar, para tirar os discípulos de Jesus do caminho, para levá-los ao erro, para levá-los ao engano. Então, tamanha é a relevância desse mundo. E é no mundo que nós temos que ser discípulos. É importante frisar isso, irmão, porque muitas das vezes nós nos fechamos na igreja, nos fechamos no ambiente de igreja e fazemos desse ambiente nosso mundo. E queremos aqui ser discípulos, queremos aqui pregar, queremos aqui cantar, só aqui fazemos desse ambiente o nosso mundo, nos esquecendo que onde nós temos que ser discípulos, sobretudo, é no mundo. Testemunhando, glorificando a Deus, exaltando o Senhor no mundo. O próprio Jesus deixou isso como princípio na sua vida, quando ele falou: Pai, eu te glorifiquei. Onde que Jesus glorificou a Deus? No mundo. E é no mundo que temos que exaltar o Senhor. É no mundo que temos que glorificar o Senhor. Será que nós temos glorificado o Senhor no mundo? Será que nós temos exaltado ao Senhor no mundo? Ou temos feito apenas, irmãos, me perdoe o termo, canções que exaltam o Senhor aqui dentro, mas lá fora nós, com o nosso testemunho, não estamos glorificando a Deus. É no mundo que nós temos que ser discípulos. Na escola, no trabalho, na vizinhança, dentro da sua casa, ali dentro do nosso ambiente familiar, configura esse mundo também. Porque muitas das vezes temos um parente que não é convertido, temos uma mãe, um pai, um filho que não é convertido, e ali, nesse mundo, nós temos que ser discípulos. Amém, queridos? Por isso a relevância de entendermos que tamanha é a recorrência desse termo, mundo. É no mundo que nós estamos, até o Senhor Jesus voltar. E é interessante, irmãos, que muitas das vezes, quando nós estamos nos primeiros dias, né, naquela, vamos dizer assim, tivemos um encontro com o Senhor, tivemos aquele impacto, né, da salvação, estamos tão alegres que nós esquecemos que estamos no mundo. Queremos quase que nos transfigurar em anjo, mas precisamos entender que estamos nesse mundo. E que mundo é esse, irmãos? Qual é as condições que se encontra esse mundo? Abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que ele vai nos dar uma ideia de como que está esse mundo. É um mundo dominado pelo pecado e pela morte. É um mundo onde impera o pecado e a morte. É neste mundo, o mundo onde impera o pecado e a morte. Romanos 5,12 vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram.
É um mundo onde impera o pecado. É um mundo onde impera a morte. É um mundo onde todos pecaram. É um mundo, e nesse sentido, é um mundo onde todos carecem de ouvir o Evangelho. É um mundo onde todos carecem de ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que ser discípulos do mundo, porque estamos num mundo onde impera o pecado, onde impera a morte. Além de ser um mundo onde impera o pecado, além de ser um mundo onde impera a morte, além de ser um mundo onde todos pecaram, onde todos estão debaixo do pecado, e com isso afirmamos que estão debaixo de condenação, é um mundo também dominado pelo maligno. Abra comigo, por favor, em 1 João, primeira epístola de João, lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, eu vou precisar ler aqui a minha anotação para ser mais rápido, tá bom, queridos? 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está aonde? No maligno. Portanto, além de ser um mundo onde impera o pecado e a morte, é um mundo que está sob o domínio, que está sob a regência, que está sob a influência do maligno. É nesse mundo que eu e você temos que ser discípulos, tá, irmão? É nesse mundo, um mundo onde impera o domínio do maligno. Outra passagem também vai dizer, e se nós estamos nesse mundo onde impera o pecado e a morte, e se nós estamos nesse mundo onde impera o domínio, a regência do maligno, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa resposta frente a esse mundo? Romanos 12, 2 vai nos dar essa indicação. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vai dizer o seguinte, é um versículo muito conhecido, muito citado, mas que vale a pena a gente relembrar. Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com o que, irmãos? Com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, no mundo onde impera o pecado e a morte, no mundo que está sob a regência do maligno, qual é a postura de um discípulo de Jesus nesse mundo? Não assumir a sua forma. Não se conformar. Não adotar o seu padrão. E é exatamente isso que a gente se perde, que muitos de que se chamam discípulos de Jesus se perdem. Não entendendo que está neste mundo, não entendendo que este mundo é regido, que este mundo é dirigido pelo maligno. E aí, irmãos, vale a pena citar, vale a pena abrir aqui só um parênteses, que quando falamos que é um mundo regido pelo maligno, isso vai atingir todas as esferas que atuam nesse mundo. A política, a economia, a cultura, inclusive até mesmo a educação. Porque se você tem um sistema político, econômico, que vá de encontro à palavra de Deus, que vá de encontro aos princípios divinos, é uma política, é um sistema econômico, é uma forma de organização social que está sob a regência do maligno. Então nós não podemos, enquanto discípulos de Jesus, nos conformar a isso. Toda forma de injustiça, toda forma de depreciação que não glorifique a Deus, que deprecia o Senhor, que deprecia a sua palavra, que nega a Deus, seja qual for a sua manifestação, não podemos nos conformar a isso, achar que é normal. Por isso, uma organização, meu irmão, uma organização em sociedade que deturpa a palavra de Deus, nós não podemos dizer e aceitar que é normal, ainda que nos taxem como é que se fala mesmo, fugiu a palavra,
retrógrado, ainda que nos chame de fundamentalista, ainda que nos chame de radicais. Eu até falava isso no sábado, né, irmã Joyce? Se me chamar de radical, eu vou agradecer, vou apertar a mão da pessoa. Obrigado por você ter reconhecido que eu sou radical, porque eu tenho raiz. Estou enraizado na palavra de Deus. O discípulo de Jesus é radical, sim, porque você está enraizado na palavra de Deus. O discípulo de Jesus que se ofende quando é chamado de radical é porque ele não está enraizado na palavra de Deus. Tem medo de assumir que tem que levantar a bandeira do Evangelho. Tem vergonha de assumir que tem que levantar a bandeira do Evangelho. Está se conformando com o mundo. Está assumindo a forma do mundo. O mundo regido pelo maligno. O mundo onde impera o pecado. Você tem noção da seriedade que é isso, irmãos? Quando nós assumimos a forma do mundo, nós estamos assumindo a forma do pecado. É isso que acontece quando nós assumimos a forma do mundo. Achamos normal a prática do pecado. Um discípulo de Jesus neste mundo não vive na prática do pecado. Amém? Que se assim ele viver, ele está assumindo a forma do mundo. Ele não tem parte com Deus. Ele é religioso, é membro de igreja, anda com Bíblia, canta, faz tudo. Prega. Mas se estiver assumindo a forma do mundo, ele está em desconformidade, está sendo inimigo de Deus. É o que nós vamos ver logo a seguir. Em João capítulo 17, nesse capítulo que nós estamos lendo, no versículo 14, ele vai ainda nos dar uma outra característica deste mundo. No versículo 14 ele vai dizer: deles a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo. Então, além de ser um mundo que está sendo regido pelo maligno, e por ele estar sendo regido pelo maligno, tudo que diz respeito a Deus e a palavra de Deus, ele vai odiar, o mundo vai odiar. Portanto, não fique, digamos assim, assustado, amedrontado, se o mundo te odeia. Se o mundo está te odiando porque você está praticando a palavra, glorifique a Deus por isso, irmãos. Olha o que Jesus falou: deles a tua palavra. Ele está falando dos discípulos. Falando com Deus acerca dos discípulos. Deles a tua palavra. Por isso o mundo os odiou. Portanto, se você tem a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, se você prega a palavra de Deus, se nós fazemos isso, o mundo vai nos odiar. Agora, o que está acontecendo hoje, irmão? É exatamente o oposto. Em muitas situações, o mundo virou amigo da igreja. E vai em programa de televisão, e canta, e fala, e ri, e anda na moda, né? Na moda mundana. Irmão, se quiser, pode... irmão, está atrasado. Amém, irmão. Não tem problema quanto a isso. Se dizer que para seguir a palavra de Deus eu vou ter que ter esse rótulo de ser atrasado, amém, que sejamos atrasados. Para evoluir para o pecado eu não quero evoluir não, irmão. Para evoluir para a morte eu não quero evoluir não, deixa eu atrasado mesmo. A igreja que está evoluindo para o pecado, a igreja que está evoluindo para a morte, ela está sendo amiga do mundo, o mundo não está odiando esse crente. A igreja que não incomoda o inferno é uma igreja que não cumpre a palavra de Deus. A igreja que não incomoda o inferno, ela não está em conformidade com o Evangelho, ela está fora dessa oração, ela não está sendo coberta por essa oração aqui de Jesus. Jesus orou pelos discípulos odiados pelo mundo, mas olha a situação, eles não são odiados porque dava calote. Tem muito crente, os irmãos me perdoem, mas tem muito crente sendo odiado aí no mundo porque está dando calote. Está passando cheque sem fundo, está mentindo. Aqui não é essa situação não, irmãos.
Tem muito crente sendo odiado porque está fazendo um monte de coisa errada fora da palavra de Deus. Tem que atravessar a rua quando vê alguém, tem que se esconder, tem que mudar o horário de passar, pega outro ônibus. Mas aqui ele está sendo odiado por causa da palavra de Deus, porque recebeu a palavra de Deus. Se estamos na palavra de Deus, se você e eu estamos na palavra de Deus, prepare-se para ser odiado. Não espere ser amado, não espere ser querido pelo mundo. Porque esse mundo está sob a regência do maligno. Como é que ele vai te aceitar, irmãos? Como é que ele vai abraçar o discípulo de Jesus que está na palavra, que vive a palavra, se ele está sob a regência do maligno? Não tem como. Por isso ele é odiado. Então é um mundo que odeia os discípulos de Jesus, é um mundo que odeia a igreja. Você está sendo odiado. Se a igreja está sob ataque, irmão, glorifique, ore, precisamos intensificar a oração, não é que estamos sendo atacados, glória a Deus. Não, vamos orar. Estamos em guerra, estamos em batalha. O modelo que Jesus deixou para nós de oração. Se o mundo te odeia, aí que você tem que orar mais ainda, porque o inferno não está satisfeito, não está feliz, não está alegre, não abraça, não acolhe quem pratica a palavra. Por isso Jesus falou que o mundo odiaria. Esse é o mundo que nós estamos, um mundo que impera o pecado e a morte, um mundo que está sob a regência e o domínio do maligno, e um mundo que odeia os cristãos, um mundo que odeia os verdadeiros discípulos de Jesus. O mundo não odeia crente de fachada não, tá? Botei uma Bíblia debaixo do braço, vou para o culto todos os dias de culto, participo de tudo. O mundo vai me odiar? Não, se estiver mentindo, não vai te odiar. A não ser que você esteja praticando isso, está fazendo mentira no trabalho, puxando o tapete dos outros, vai ser odiado, mas não pelo motivo certo, não pela palavra. Amém? Portanto, como discípulo de Jesus, estamos nesse mundo, um mundo que nos odeia, um mundo que tem aversão a tudo que diz respeito às coisas de Deus. Esse é o mundo que nós estamos. Um mundo corrompido, um mundo que vive em inimizade com Deus. Abra comigo, por favor, queridos, a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se por um lado o mundo nos odeia, se por um lado nós estamos nesse mundo hostil ao Evangelho, quando nós negligenciamos o conselho de Paulo registrado, o conselho de Deus, que inspirou o apóstolo Paulo a deixar registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nós lemos, que não podemos nos conformar, não podemos assumir a forma desse mundo. Veja o que acontece quando nós, discípulos de Jesus, ou pseudo-discípulos de Jesus, se aproxima desse mundo, flerta com esse mundo. Olha que coisa séria, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é da onde? Do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, faz o que, irmão? Permanece para sempre. Aleluia! Portanto, irmãos, a proximidade com o mundo nos afasta de Deus. A proximidade, eu sei que é uma coisa até óbvia de falar, mas veja, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, irmãos, a seriedade que é da nossa proximidade, de flertar com o mundo. O amor do Pai não está naquele que ama o mundo. O mundo, lembra, um mundo que te odeia, um mundo que odeia os discípulos, um mundo que está sob o pecado, está sob o império do pecado.
é um mundo, além de corrompido, e que, portanto, nós não devemos nos aproximar desse mundo, é um mundo que causa inimizade contra Deus. Veja comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem, irmãos, conversa, não tem meio termo. Ah, não, mas espera aí, que dá para ser um meio termo, dá para ser equilibrado, não é verdade? Dá para ser assim, um crente light, dá para ser, né, um crente moderado. Precisamos dialogar com as várias, hoje fala muito de diversidade, né, de diálogo interreligioso, de diálogo de todas as formas. Irmãos, a palavra de Deus é simples. É simples e muito simples. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pronto. Não tem mais brecha para... Não, mas espera aí, vamos tentar aqui ver alguma coisa e tal, vamos dialogar. Está em amizade com o mundo? É inimigo de Deus. Está aqui, está na palavra. É inimigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, veja como é complicado, veja como a vida do discípulo neste mundo requer cuidados. Requer cuidados. Agora, mesmo nesse mundo corrompido, mesmo nesse mundo em que nós devemos não nos conformar com eles antes, devemos não ter amizade, proximidade com ele, não devemos amar a esse mundo. Esse mundo é vencível, é possível de vencê-lo. Como que nós podemos vencer esse mundo? Na primeira carta de João, ele nos traz essa recomendação, essa resposta. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Veja comigo lá, versículo 4 e 5. É possível vencer esse mundo, irmãos. Aleluias. Porque todo que é nascido de Deus faz o quê, irmãos? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, irmãos. Por isso nós estamos aqui, queridos, aprendendo a palavra de Deus, congregando, estamos juntos para fortalecer a nossa fé. A minha, a sua fé vence esse mundo corrompido, esse mundo que é inimigo de Deus. Por isso, irmãos, que o diabo vem tentando minar a fé da igreja, minar a fé dos discípulos de Jesus, porque ele sabe que é a nossa fé que vence esse mundo, que não vai se deixar contaminar por esse mundo. É a minha e a sua fé. Quem vence o mundo? Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluias! E nós já aprendemos bastante sobre crer, né? Sobre a fé salvífica. Aleluia! Uma fé comprometida, uma fé que reconhece Jesus como Senhor, uma fé que obedece aos seus mandamentos, que confia nele. É possível vencer esse mundo. Os discípulos de Jesus tem ferramenta para vencer esse mundo. Então não se sinta abatido, não ceda à pressão, não se conforme a este mundo. Vença-o em nome de Jesus com a sua fé, para a glória de Deus. Se é possível vencer esse mundo, irmão, porque muitos de nós, muitas das vezes, queremos adotar uma postura escapista, conforme aconteceu na Idade Média, né? Criaram ali os mosteiros. Vamos ir para um mosteiro para ficar ali. O próprio Jesus, na sua oração, disse que nós não deveríamos sair desse mundo. Não devemos sair desse mundo, porque é possível vencê-lo. Não se conformando, fortalecendo a sua fé. E como que você vai fortalecer a sua fé? Congregando, meditando na palavra, orando. Agora, vai se isolar dentro de casa? Não vai fortalecer a sua fé. Vai deixar de ler a Bíblia? Não vai fortalecer a sua fé. Vai parar de orar? Não vai fortalecer a sua fé.
isso vamos congregar, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos estar juntos. Porque nós não vamos sair desse mundo, não tem como sair desse mundo até que o Senhor Jesus nos chame ou venha arrebatar a sua igreja. Amém, queridos? Veja comigo no versículo 15 desse capítulo 17, o que Jesus falou a respeito de sair do mundo, de como o cristão deve lidar com essa situação. No versículo 15 ele vai dizer assim: não peço que os tire do mundo, mas o quê? Livre do mal. Portanto, não é se fechando numa redoma de vidro, né? Vamos ficar aqui, irmãos. Dentro do ambiente de igreja, não. É no mundo que nós vamos ser discípulos. Jesus orou: não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 10, quando ele orientava ali os irmãos de Corinto sobre a questão da disciplina, veja o que ele falou no versículo 10 do capítulo 5 de 1 Coríntios. E isto, irmãos, não quer dizer absolutamente que os devassos deste mundo... Vou reler. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Aí, nos versículos seguintes, ele vai dizer que o que ele estava orientando era que os que praticavam tais coisas, se dizendo-se cristão, deveriam ser disciplinados, deveriam ser evitados, deveriam ser tratados com rigor, mas que no mundo nós deveríamos estar lidando com essas situações, porque estamos no mundo decaído, não tem como fugir, porque então vos seria necessário sair do mundo. Vamos lidar com devasso, vamos lidar com a devassidão, vamos lidar com a avareza, vamos lidar com roubadores, vamos lidar com idólatras. E é nesse ambiente que temos que ser discípulos. Amém? Se não quiséssemos lidar com isso, teríamos que sair do mundo. Isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus nos chamar. Portanto, não é fugindo, não é adotando uma postura escapista, não é fugindo que nós vamos fazer a diferença, mas é no mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. E por que no mundo nós temos que fazer essa diferença? Porque no versículo 6 a 8 ele vai dizer, no versículo 6 a 8 ele vai dizer por que nós temos que continuar nesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, estamos nesse mundo, precisamos permanecer nesse mundo até que o Senhor Jesus volte, porque nós temos a palavra. Agora aqui no versículo 6 ele diz, guardaram a palavra. E lá um pouquinho mais abaixo ele vai dizer, no 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Portanto, não podemos sair desse mundo porque nós temos a palavra de Deus. Quem é que vai pregar para esse mundo se não for eu e você? Nós temos o remédio que cura este mundo, a palavra de Deus, irmãos. O que assola este mundo não é doença, o que assola este mundo não é peste, o que assola este mundo é o pecado, e nós temos a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, eu não oro para que os tire do mundo, porque eu quero eles no mundo, pregando a palavra. Jesus quer que estejamos ainda aqui, porque nós temos a palavra, você e eu temos recebido a palavra. O que você e eu temos feito com essa palavra? Estamos guardando debaixo do braço?
Estamos neste mundo porque temos a palavra de Deus. Lembre-se que somos luz neste mundo. Lembre-se que somos sal dessa terra. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. E por fim, irmãos, eu vou ter que interromper aqui, e se o Senhor assim nos permitir, numa outra oportunidade, eu concluo essa passagem. Eu vou só citar mais um item aqui para a gente fechar, do porquê nós precisamos permanecer neste mundo. Porque nós somos de Deus, somos propriedade do Senhor. E se somos de Deus, somos embaixadores dele aqui nesse mundo. Só um versículo, versículo 6 vai dizer isso, que nós somos de Deus. Versículo 6 desse capítulo 17 vai dizer o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, guardar a tua palavra. Versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém, irmãos? Nós somos propriedade do Senhor, fomos comprados por alto preço, preço de sangue. Por isso nós temos que neste mundo trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus, manifestar a vontade de Deus, porque nós temos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar, possa nos conduzir a sermos verdadeiros discípulos do Senhor, a sermos discípulos de Cristo neste mundo. Amém? Eu convido a você a se colocar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa preciosa oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar em nossos corações, ó Deus, que aquilo que não foi possível, meu Deus, transmitir verbalmente, o Senhor possa continuar falando, ó Pai, possa continuar ministrando, para Deus que sejamos discípulos do Senhor neste mundo, ó Pai, para que sejamos discípulos no mundo caído, ó Pai, no mundo em que impera a morte, que impera o pecado, no mundo regido pelo maligno. É neste mundo, ó Pai, que a Tua igreja, que os Teus discípulos aqui reunidos e tantos outros, ó Pai, espalhados pela face dessa terra, precisam fazer a Tua vontade. Que nós temos recebido a Tua palavra, que nós somos Teus, que nós temos uma missão nesse mundo, Senhor. Tornar o Teu nome conhecido, ó Pai, até os confins da terra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nos dê a capacitação do alto, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, levar uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.